Em Israel, enfim, Netanyahu e seu rival, como tantas vezes eu falei desde o começo do ano passado, enfim, acabou a novela. Acabou a história. Em Israel, Netanyahu e seu rival, Benny Gantz, farão um governo de unidade. É a primeira vez na história que nós teremos um governo de síntese. Olha os números cabalísticos: 18 meses para Benjamin Netanyahu no governo, direita. E depois 18 meses, Benny Gantz, esquerda. E quando for Netanyahu, Benny será o vice. E quando for Benny Gantz, Netanyahu será o vice. Você tem ideia? Isso só é possível no país criador da falsa tesoura. É vocês que são muito evoluídos, não vocês alunos meus, mas vocês do Brasil. Pelo amor de Deus. Imagine Bolsonaro tendo como vice Lula. Quando que isso ia acontecer aqui? Mas lá está acontecendo. Porque a tesoura não existe. A polarização não existe. Que coisa! Que será que virá agora, hein? Anexação da Cisjordânia. Vão retomar o acordo de paz de Kushner. Quem viu os 2 vídeos que eu coloquei de rabinos importantes dizendo que nessa geração é a primeira vez, lá no Instagram da Filosofia X, pela primeira vez rabinos estão dizendo: o Messias já está em Jerusalém. E de Jerusalém, semana passada, foi para a cidade de Safed. Veja, Sefed, perdão. De Jerusalém para Sefed. Olha só. Eu procurei aqui, mas nunca que eu vou encontrar se Kushner esteve lá ou qualquer outro, porque é proibido viajar agora. Inclusive o Kushner foi para Nova Jersey, New Jersey, agora na Páscoa, porque ele é do judaísmo, e criticaram muito ele. Não pode viajar, tem que dar exemplo. Esse é um momento de isolamento social, ainda mais agora nos Estados Unidos, que está no auge. Então como é que a gente vai saber? De repente alguém do próprio Israel, um rabino de lá, será? Será que ele realmente já está aqui? Nós estamos de olho. Mas o fato é, o acordo de paz do século de Kushner será retomado agora. Olha isso aqui. Isso aqui é uma denúncia. Quem aí tem TV paga? Eu não assisto mais TV há muito tempo. Mas pelo amor de Deus, quem aí já assistiu CNN Brasil? A CNN é maior que a Televisa, que a BBC, que a CBS, que a ABC, que a Globo. A CNN é a maior emissora de jornalismo, notícias do mundo. E quem aí está sabendo que o verdadeiro dono da CNN no Brasil é o senhor Edir Macedo? Incrível. Depois de comprar a Rede Record, a Record News, o Banco Renner, eis que agora a CNN no Brasil opera com 2 testas de ferro. O presidente da MRV, dos apartamentos mais mal feitos no Brasil, há 14 anos eu trabalhei para a MRV. Os apartamentos mais mal feitos que existem no Brasil. Não existe nenhuma construtora com tanto processo judicial. O dono da MRV é dono de 70% das ações da CNN? Capaz. E o outro testa de ferro? O sobrinho tá aí, que já foi diretor e é ainda na prática da Rede Record, Douglas Tavolaro, responsável pelo livro do bispo Nada a Perder mesmo. Responsável também pelo filme do bispo Edir Macedo.
Gente, eu não sei quem de vocês sabia, mas o Bispo Macedo, isso prova mais uma vez o que eu acabei de falar aqui sobre Benny Gantz. Eles são do sionismo, eles são, você sabe. Pelo amor de Deus, onde é que existe polarização? Cadê a coerência? A CNN nos Estados Unidos, quem está me assistindo nos Estados Unidos? CNN é anti-Trump. Mas aqui é pró-Bolsonaro, anti-Globo. Me explica isso. E se eu disser para você que ela entrou no ar faz 30 dias e já é a segunda colocada em São Paulo, em 30 dias, já está ameaçando a Globo. Você vê a coisa? Ele sabe que a Record estava estigmatizada, ligada, atrelada à Igreja Universal. Então olha aí, a CNN. Tanto é verdade que o William Vac, que saiu da Globo, Evaristo, que saiu da Globo, dois grandes jornalistas, que a Record tentou contratar e não quiseram ir para a Record porque está estigmatizada. A Igreja Universal aceitaram o convite da CNN e, em prática, em outras palavras, trabalham para o Macedo do mesmo jeito. Mas, olha aí, Bolsonaro, presidente da MRV, e Douglas Tavolaro e Eduardo Bolsonaro, todos juntos. Além das imagens do ano passado, do 7 de setembro, do Silvio Santos, o dono da Rede TV, e o Bispo Macedo, todos juntos, formando essa tríplice aliança midiática. Agora não é mais tríplice, agora é tetráplice. Que coisa, hein? E não é que Evaristo e William Vac foram contratados para a CNN Brasil? Vê. Isso aqui eu preparei para vocês. Diz a Escritura em Gênesis 16:16. Continuando nossa contagem regressiva. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Um aluno muito iluminado, que a gente manda a luz aqui do Lux Me Alex, a pessoa pega a luz, e luz é assim. Ele devolveu como espelho luz para mim, eu recebi a luz dele e estou mandando luz de novo. Quer ver? Ele disse assim: Aquel, não seria esse Estado sionista de 1948 um projeto artificial, como foi a tentativa de ter o filho da promessa, tendo como artificialidade a aproximação íntima com a escrava egípcia Agar, originando o filho, o primeiro filho Ismael, com 86 anos. Aí 14 anos depois, diz a Escritura agora em Gênesis 21:5, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho legítimo Isaque. Claro que o Alcorão vai dizer o contrário. Eu quero que todos vocês escrevam aí de 86 para 100 dá 14. Aí, com base nesse luminário que esse aluno teve, eis que me surgiu um revelário. Espera aí, 14 anos. Pensem vocês que Israel completou 70 anos, que é o número de uma geração, que é o número místico, que era para encerrar em 2018, tanto é que tinha muita gente dizendo que ia acabar em 2018. William Branham chegou a dizer que o mundo ia acabar em 1988, porque ele acreditava que uma geração dava 40 anos. Quer dizer, muita gente se baseia nisso, a chamada da meia-noite. Muitos grupos ficam sempre olhando para o 8, quando Israel vai completar mais 10 anos, mais uma década. Mas e se nós começarmos a pensar aqui na contagem regressiva, de fato, com essa defasagem numérica de 86 para 100, então nós teríamos que não chegamos nos 70 anos ainda do verdadeiro Israel. E se nós somássemos 14 anos que faltam com 70 apressado estamos fazendo aqui uma análise tipológica. Se é tipológico essa passagem, nós teríamos 14 mais 2018 e nós chegaríamos em que ano? Faça as contas aí. 2033. Veja que tudo aponta para a agenda da ONU 2030, 2033, 2032.
É claro que pode ser antes, mas lembrem-se que o reino, como eu falei na Bíblia original, o Códex do Messias de Israel, que está chegando ou já está aí, pode durar muito tempo. Lembrem-se do reino de Davi, 33 mais 7, e de Salomão, 40. Pode ser interrompido, é claro, mas é o número simbólico cabalístico para reino, 40, sempre. Eu revelei no Stories do Instagram o que não posso falar aqui. Por isso que tem o Instagram, que é o programa Lux Melex 24 horas. Eu quero que você vá correndo para lá, veja aí, por gentileza, se não inspirou ainda. Eu fiz uma análise incrível sobre o G. Vocês entenderam, né? As gerações de tecnologia. 2008, 2012, 13 e 2020. Vê lá. E as ligações. E aí eu cheguei a uma constatação. Existe vírus, sim. Junto com exossomos. Para quê? Para dar o pretexto, a explicação, o álibi. Porque senão como é que eles iam explicar o número de mortos? Eu mostrei para vocês o morcego é a figura do demônio, animal imundo na Torá. Qual povo dogmático legalista na terra mais odeia o porco e o morcego? Pois é, nós estamos agora com a origem do morcego. E em 2009 nós tivemos uma pandemia que matou 550 mil pessoas, muito mais que agora, que foi a gripe suína, vinda do animal impuro da Bíblia Sagrada, porco. Colocando sempre a culpa, satanizando facilmente, porque no consciente e inconsciente coletivo é um animal. Mesmo você que gosta de uma carninha de porco sabe que da onde o bichinho vem. E essa ligação que você faz. Essa é a ligação que se faz. Então existe sim, se você parar para pensar, fica muito claro, depois das pesquisas que eu fiz, fica muito claro que o campo eletromagnético está sim fazendo mal, e eu não preciso dizer o resto, mas aí vem do laboratório um vírus. Inclusive, o médico que foi pago, que descobriu a AIDS, foi pago pelo sionismo, falou isso. Esse vírus não veio de bicho, veio de laboratório. Então, peraí. Está muito claro as coisas, mas o restante eu não posso falar aqui. Vocês vão ver lá. Daqui 3 horas sai do nosso Stories. Então, corra lá para ver no nosso Instagram da Filosofia X. Tem mais notícia. Vê isso aqui. Essa matéria é incrível. Nova ordem econômica mundial pode surgir após pandemia do coronavírus. Gente, 2 revistas importantes falaram de nova ordem mundial. Eu marquei os jornalistas, parabenizei eles. É impressionante. Eles estão falando abertamente. O preço do barril de petróleo acaba de cair, enquanto eu estava preparando esse programa, 90%. Vocês sabem, já expliquei para vocês, ouro negro. Onde estão os economistas que nos assistem? Em seguida vem a queda do dólar. Eu mostrei lá, um bilionário muito importante que vocês conhecem disse: não faz mais sentido a existência do dinheiro. O que é que eles estão querendo fazer, hein? Para vocês terem uma ideia, um jovem de 20 anos, me mandaram hoje, um jovem de 20 anos tornou o corpo dele uma moeda digital. Agora você torna o seu corpo, e tem um nome para isso, e as pessoas investem em você e vão ganhar em cima do que você ganha. Quer dizer, existem modalidades de dinheiro vindo aí, invisíveis, que envolvem até o corpo humano. Como nós já falamos, mas não é o tema de hoje. E ele já ganhou mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Vamos mais. Essas matérias fantásticas. Essa matéria aqui que eu li, eu posso resumir para vocês, que é uma matéria imensa. Mas o que diz basicamente é o seguinte. Olha só o que ele diz, esse jornalista. Nós vamos fazer 5 anos em 1. Ele disse que depois que passar essa pandemia, o ano de 2021 vai ser 5 anos em 1. Vai ser uma evolução surpreendente, que vai valer a pena tudo que nós passamos. Claro, né? Depois do circo, vem o pão. Olha isso aqui.
Melhor ficar em casa. Enxame com milhões de besouros surge em praia do Reino Unido. Por que será, hein? Por que será que o GPS orgânico biológico desses animais está afetado? Por quê? Por que essa quantidade absurda de insetos foi parar lá? Que coisa. Outra notícia muito importante. Descobriram que as mortes estão atreladas a um tipo sanguíneo. Saiu na revista Veja. A grande diferença entre aqueles que resistem e não resistem, na verdade, está relacionada ao tipo sanguíneo. E aqui eu termino com uma matéria fantástica que me enviaram. Isso aqui é extraordinário. A IBM, responsável pela quarta revolução industrial que vem aí, a Microsoft, Bill Gates, assinaram juramento ético da inteligência artificial no Vaticano junto com o Papa Francisco. Por quê? O pretexto é a Igreja Católica está preocupada com os androides, com os robôs, com a inteligência artificial. Porque com 5G em seguida 6G, como eu falei lá no stories do nosso Instagram, que está vindo aí o 6G. Vem mais pandemia aí. O 6G vai ser... o 5G é a internet das coisas, reconhecimento facial, controle, rastreio. Agora 6G que está vindo aí é para IA, inteligência artificial. IA. E aí, meus queridos, aí a gente vai ter um grande problema. Aí vocês vão ver o que eu tenho falado há muito tempo sobre quarta revolução industrial. E isso aqui é sério, porque o Papa Francisco fez questão de fazê-los, obrigá-los a jurar lá no Vaticano, porque sabe o que virá com a inteligência artificial que pode superar a inteligência humana. Quer dizer, a inteligência artificial agora no 5G ela vai ser extraordinária. Mas ela precisa de mais velocidade para se desenvolver. E segundo os cientistas, vai ter que vir o 6G, e o Trump já pediu para verificar a questão do 6G, porque é o 6G que vai dar a velocidade necessária para que esses seres digitais que não existem possam ter inteligência própria, fazer suas pesquisas e aprender sozinhos, desenvolver sozinhos, e esses seres nem existem. Tudo com base em código-fonte. Que coisa extraordinária. Inteligência artificial lá no Vaticano. Olha o que vem aí. Isso foi chamado de a chamada de Roma para a ética do juramento da Microsoft, de Bill Gates, com a IBM. Bom, eu falei certa vez aqui, vaticinei que o Brasil ia ser dividido. Com essa queda do barril de petróleo. Tá lá o vídeo gravado, nem sei que ano que eu fiz, 2014, 15. Com essa queda do barril do petróleo, com a possibilidade da queda do fim do dinheiro, com o Bolsonaro fazendo tudo o que está fazendo, intervenção militar e tudo mais, não é difícil que se cumpra aquilo em nossos dias. Tudo isso tem acontecido e muito mais. 11h30, 25 minutos vocês têm para descansar, pegar um chá, o café, a água. E aí nós vamos assistir mais Revelares por meia hora de duração. Se você não pode assistir agora, assiste depois, com o aluno Henry. Boa noite. Não se esqueça de se inscrever. Canal 4, 5. Seguir, curtir, compartilhar. Você sabia que nosso Instagram agora é o programa Lux Me Alex? 24 horas? Lá estão todos os vídeos e documentários que aqui não podemos postar. Já adquiriu a Bíblia Original Codex? Adquira através do portal ex.tv.br. Já iniciou uma escola fazendo uma página com o nome Escola de Jesus em sua região? E contato? Pretendemos retomar as escolas e os encontros assim que todos os decretos passarem em todos os estados. Mas o que realmente importa é que vocês dizem: nós estamos escrevendo uma linda história.
Que venha a nova Jerusalém com 7 cores, como um orgonite, descendo dos céus, com 12 camadas de pedras preciosas. A pirâmide, o Dalet, o Delta. Vê se presta atenção agora na nova vinheta. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex com Akel.